Você viu o que aconteceu nesse plano? Vamos voltar e ver de novo. Há uma mudança de foco da personagem para a barraquinha de milho. Para essa filmagem, a diretora de fotografia, Heloísa Passos, posicionou um vidro diante da câmera, criando o reflexo da atriz à frente com a barraquinha ao fundo. Assim, ela conseguiu filmar duas coisas no mesmo plano, sem usar cortes. Uma forma simples de definir a direção de fotografia é pensar que é ela quem lida com a câmera. Antigamente, as imagens se fixavam em uma tira de filme com material sensível à luz. Essa película era exposta pela lente da câmera e mais tarde revelada em laboratório. Hoje em dia, a fotografia digital tornou a realização mais acessível. Nada de película. As câmeras são equipadas com um sensor que recebe a luz, e a máquina converte a impressão da realidade em informação digital, transformando a gravação em arquivo no cartão de memória. A direção de fotografia é uma das bases do tripé imagético, construído em conjunto com a direção e a direção de arte. Além de lidar com a câmera, ela é encarregada de toda a parte técnica e criativa que envolve a iluminação e a captação da imagem no set. A direção realiza a decupagem, listando todos os planos do filme com descrições de enquadramento, angulações, movimentos de câmera e encenação. E com esse documento, a direção de fotografia pensará em como construir os planos de forma coesa com o projeto estético definido. Para transmitir com mais clareza a decupagem e a direção de fotografia, a direção pode usar storyboards, que são ilustrações dos enquadramentos. Aqui temos um bom exemplo, no filme Eu Te Amo, Bressan, de planos filmados a partir de storyboards. O dia em que te amei. Cena 2, plano 1, take 3. A equipe da direção de fotografia pode contar com uma primeira assistência de câmera, encarregada do foco e de necessidades imediatas, uma segunda assistência, que geralmente bate a claquete e faz o boletim com informações de plano, tomada, lente e outras informações técnicas. Também conta com o gerenciamento de mídia audiovisual, o GMA, que até pouco tempo atrás chamávamos de logger, e é quem administra o fluxo de arquivos gravados. Maquinista, no caso de cenas com movimentos e equipamentos complexos, e também a iluminação, cuja principal figura chamamos de gaffer, que coordena o trabalho de iluminar as cenas. É importante notar que as tarefas relacionadas à fotografia podem variar conforme o tamanho da equipe e a quantidade de equipamentos usados. E quais são as principais responsabilidades da direção de fotografia? Algumas delas são realizar enquadramento e angulação de câmera, iluminação de cena, movimentação de câmera, a escolha de lentes, a utilização de filtros que afetam a cor e a textura da imagem, a manipulação de foco e a profundidade de campo. A profundidade de campo merece atenção especial, pois é um elemento da fotografia que afeta diretamente a encenação. Ela se refere a quais espaços da área do plano, em relação ao eixo da câmera, que estarão ou não em foco. Nesse exemplo de Cidadão Kane, todo o plano está em foco, do primeiro ao fundo. Se a profundidade de campo fosse baixa, teria que ser feita uma escolha entre o casal à frente ou o garoto na janela. A baixa profundidade de campo é uma escolha que permite dirigir a atenção do espectador, com apenas alguns elementos em foco. A alta profundidade de campo ressalta uma profusão de detalhes, que permite contar várias coisas ao mesmo tempo. Neste outro exemplo, prestamos mais atenção em Clara, que está focada no primeiro plano, mas logo ao fundo está Léo, que chama a atenção com seus movimentos, por mais que esteja levemente desfocado. É assim que a profundidade de campo se integra com a encenação em profundidade. Até aqui, vimos que a direção de fotografia é responsável pela aparência da imagem e pela captação dos planos descritos na decupagem. Isso tudo se concretiza no processo de filmagem, com escolhas técnicas que visam resultados estilísticos específicos. Neste plano de Eu Te Amo, Bressan, o enquadramento é fixo e a profundidade de campo é alta, destacando a paisagem e o elenco que se desloca sem sair de foco. Já nesses outros casos, a câmera se movimenta acompanhando o ritmo dos personagens e a profundidade de campo é mais baixa. O fundo está desfocado e, no momento do corte, há uma alteração de foco, que está no fundo e vai para Pauline em primeiro plano. A direção de fotografia de Eu Te Amo, Bressan escolheu gravar com câmeras digitais de alta definição em boa parte do filme, mas em algumas cenas criou uma aparência diferente para a realidade, ao usar uma câmera de vídeo antiga, que altera a textura da imagem, o que tem a ver com a história fragmentada do personagem principal.
Todas as escolhas da fotografia dependem da encenação, da narrativa, das personagens, do cenário e da sensação que se pretende naquele momento do filme. Nani Colomé, diretora de fotografia de Eu Te Amo, Bressan, fala um pouco sobre esse desafio. E acho que principalmente para a parte criativa o que mais me interessa e mais me preocupa também é como eu vou pegar essas pequenas coisas, pequenas unidades e vou transformar elas numa coisa grande, né? Tipo, num filme grande que vai ter que ter, às vezes, dependendo do filme, não, mas tem que ter uma coesão entre uma cena e outra, dependendo da proposta. Então, acho que criativamente eu penso em todas essas coisas importantes para o meu trabalho, que podem ser até um pouco mais técnicas, do tipo de equipamento que eu vou precisar, e também como eu vou conseguir trabalhar pequenos planos para uma coisa grande, que vão ser cenas e depois o seu filme inteiro. Definimos direção de fotografia como a função encarregada do processo de captação de imagens do filme, através do manejo de recursos técnicos e tecnológicos, usando-os de forma criativa para dar à imagem em movimento características cinematográficas específicas. No decorrer desse episódio, mostramos cenas filmadas em película e em digital, justamente para ilustrar as possibilidades da direção de fotografia. Atualmente, filmes podem ser feitos com câmeras fotográficas, de vídeo, de película, VHS e até celulares. O que importa é a expressividade. É encontrar nos recursos disponíveis as opções que mais dão vida e coesão interna ao projeto estilístico do filme.